Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o Tribuna Livre. E hoje nós vamos começar o nosso programa jogando algumas imagens ainda daquela carreata maravilhosa, daquela festa maravilhosa do tetracampeão brasileiro Fluminense, né? E fazer aqui a devida correção, né? É que o Ronaldo, que é o nosso produtor, ele é muito ciumento e como não foi ele que fez as imagens, quem fez foi um outro cinegrafista, né? Então, ele cortou na hora que nós colocamos esse outro cinegrafista que eu ia apresentar. Mas agora nós conseguimos driblar a vigilância dele e vamos colocar o nosso cinegrafista. Este é o cinegrafista que fez as imagens da nossa carreata e da festa do Fluminense, tetracampeão brasileiro. Quero apresentar a vocês o Felipe. Bem, agora todo mundo saudável, com o tetracampeonato do Fluminense, vamos realmente dar início aqui ao nosso programa, né? Temos aqui conosco nosso grande amigo Luiz Solano, né? Jornalista, político, né? Que já tem uma longa tradição e que está conosco desde o início desse programa, né? E temos também uma convidada muito ilustre, uma pessoa extremamente competente, que tem uma história de trabalho no Distrito Federal. E, além disso tudo, é belíssima, é linda, né? É a nossa deputada Ivelisse Long, que hoje está presidindo o metrô do Distrito Federal. Ivelisse, quero lhe dar as boas-vindas, lhe agradecer você ter vindo aqui participar do nosso programa e já começar a lhe perguntar o seguinte: quando é que a gente vai colocar esse metrô, entendeu? Para outras cidades, como é que começa essa expansão do metrô aqui no Distrito Federal? Bem, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o Solano, né? Uma alegria muito boa. É bom estar entre amigos, né? Porque esses elogios a gente só recebe de amigos, amigos queridos. Não sou do Fluminense, mas tenho um Fluminense em casa doente, né? Eu sou gremista, como toda boa gaúcha. Claro, claro. Mas tricolor também. Também. Mas, na verdade, hoje lá no metrô tem sido assim, uma experiência muito interessante, sabe, Raimundo? Nós hoje temos como um dos problemas maiores, né, de Brasília, e não só de Brasília, mas de todas as nossas cidades, a questão da mobilidade. E o metrô, ele se apresenta realmente como um dos modais, um dos sistemas de transporte mais adequados para a gente poder resolver essa crise toda por que passa as nossas cidades e o cidadão que hoje passa 3, 4 horas dentro de um transporte público coletivo. Quando tem, é verdade, quando tem, né? Então, com essa preocupação é que tem se trabalhado bastante a questão da expansão do metrô. Como é que nós conseguimos novas linhas ou expansão da própria linha existente. Então, nesse primeiro momento, o recurso que encontrei quando cheguei no metrô era um recurso oriundo do PAC Mobilidade, destinado para a expansão da nossa linha atual, que é a linha 1. Então, seriam mais 2 estações em Ceilândia, mais 2 estações em Samambaia. Até onde lá em Ceilândia? Até o final da Ceilândia. Quem Exatamente, chega lá até o final. Na Samambaia, da mesma maneira, até o novo centro. Samambaia, né, se for até o final, vai até quase perto de Goiânia. Quase perto de Goiânia. Mas eles atendem toda aquela comunidade, né, que foi, né, alocada ali naquele finalzinho de Samambaia. E também mais uma no plano piloto, que tem sido também uma exigência bastante forte, que é uma ligação que nós temos da rodoviária até ali perto do Agarrã, para que as pessoas que hoje utilizam aquela área central, inclusive é também interesse nosso, que a gente possa não só atender na hora de pico, que hoje é uma das nossas dificuldades, né, que é só na hora de pico que a gente tem um excesso de pessoas no metrô, mas é também a gente poder, com essa nova estação do plano piloto, movimentar as pessoas que utilizam a área central. Toda aquela região central. Toda aquela região central, e você funcionar fora da área. Uma coisa que é uma dúvida que eu tenho, que todo mundo tem. Por que o lado norte não podemos ter metrô, não temos? Qual a razão disso? Pode sim, já está. Nós queremos, se Deus quiser, a gente quer contratar pelo menos um projeto básico da Asa Norte. Já há previsão no próprio Plano Diretor de Transportes Urbanos, né, que foi aprovado na Câmara, o PDTU, já tem a previsão até o final, não apenas até o final da Asa Norte, chegando até naquele triângulo, perto da futura cidade digital. Porque lá nós vamos ter um contingente de mais ou menos 20 mil pessoas trabalhando, então há um interesse nosso. Mas temos uma massa enorme que vem ali de Planaltina, Sobradinho. Né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu moro lá no Grande Colorado, né? E 8 horas da manhã aquilo é um inferno, ninguém consegue... E os grandes condomínios estão ali na região. E os condomínios todos, né, Solano, que hoje nós temos por lá.
Justamente por isso, nós estamos trabalhando, todo o sistema de massa, né, de transporte de massa, ele tem que ser integrado. Então, hoje nós temos, né, está se elaborando o BRT, que é o ônibus, aquelas pistas exclusivas de ônibus. E, com certeza, o que vem da parte norte, é necessário que ali naquele terminal da Asa Norte, né, receba, né, na hora que ele chegar, ele possa se deslocar via metrô. Mas o investimento maior, tem que ser feito no transporte ferroviário mesmo, né? Eu acho que é sim. mais econômico, que é menos poluente, que consegue transportar um número maior de pessoas, essa coisa toda, né? E não transporte rodoviário, né? Claro, você imagina só, com esses 7 quilômetros a mais de linha que a gente vai fazer, com essas 5 estações novas, nós vamos transportar mais 30 mil pessoas dia. Olha só. Quer dizer, você imagina quantos ônibus você colocaria. colocaria. Tem previsão, data, assim? Temos sim. A gente está fechando o projeto, né? Nós já fizemos a licitação em julho desse ano para o projeto executivo, né? O básico executivo, e nós pretendemos já licitar a obra lá para março ou abril. Né? Certo, aí e a previsão é que em 2015 a gente comece a Operação Branca, que a gente chama, que é de teste. Certo. Né? Agora, o que é interessante é que não é apenas, a gente não está trabalhando só mesmo na extensão da rede, porque a gente pensa em metrô e pensa só em estender rede. Mas a gente também tem que aumentar a frequência que nós temos hoje nas estações, né? Que não é a ideal. Você tem que criar estímulos para que as pessoas utilizem. Utilizem, né? E também nós temos que passar com mais regularidade, nós temos que também passar, né, com o maior número de trens, né, nas estações. Então, junto desse projeto de expansão, também está a modernização do sistema, que já está muito antigo, nós já estamos com quase 20 anos de metrô. Claro. Então, nós também estamos modernizando. O Solano, lá fora, me pediu, rapaz, deixa eu falar um pouquinho com a Ivelice. Pronto, fale, Solano. Como sempre, você me deixa por último. Eu tenho metrô com meu filho adotivo. Vivi naquela casa durante quase 14 anos, me aposentei pelo metrô. E eu participei de um seminário de mobilização nacional no Ministério da Defesa e provoquei, inclusive, a ida da Polícia Federal, que fez um treinamento para saber como estava o metrô preparado para a Copa de 2014. E nós vamos ter, Evelise, a Copa das Confederações. O que é que está sendo feito para ser preparado agora, dentro de 8 meses? O que é que está sendo feito para que a Polícia Federal se faça presente nos trens, porque vem muito agitador, vem muito terrorista, e esta é a preocupação. Qual a medida que está sendo tomada para que a Polícia Federal, então, se faça presente, vá fazer um treinamento e que traga tranquilidade para os usuários do metrô, como eu? É claro. Não só, Solano, você colocou uma preocupação interessante, não só a questão da Polícia Federal, mas a nossa polícia também. Nós temos feito treinamentos conjuntos, né? Inclusive, recentemente, temos um treinamento da própria Polícia Federal lá no metrô, uma coisa de um mês e meio atrás, né? No sentido de que a gente possa ter ações conjuntas, e não só com a polícia. A gente também está formalizando agora um convênio com a AGFIS, para que a gente também trabalhe e atue em conjunto, que a gente, inclusive, faça um treinamento de abordagem. Né? Inclusive isso, treinar os nossos servidores na questão da abordagem de determinadas situações e do que ocorre no dia a dia. Né? Então, essa tem sido uma preocupação bastante grande nossa. Uma outra também que a gente está iniciando é buscar um treinamento da parte de línguas, né? Para que os nossos, pelo menos os chefes de estações, algumas pessoas nossas falem o inglês, para que elas possam, né, dar mais informações, melhores informações. Agora, quando cheguei no metrô, essas questões estavam ainda muito tímidas. Né? Então, nós temos que reforçar esse treinamento e correr mais, né? Com certeza. Correr mais, porque a Copa está chegando. Aliás, você falando em chegar, eu me lembro que quando você estava para ir para o metrô, tinha acontecido, ou estava acontecendo, uma greve, né? Uma greve que causou um transtorno danado para a população, e que, inclusive, motivou, eu acho, que inquéritos policiais, falou-se em sabotagem, essa coisa toda. Mas hoje parece que não tem mais muita animosidade entre a direção do metrô e o sindicato que representa os servidores. Eu sei que não é só pelos seus belos olhos, mas pela sua habilidade, entendeu? O que houve aí? O que você conseguiu mudar? Você institucionalizou o diálogo, foi isso? Olha, realmente essa questão que você colocou. Eu cheguei no metrô em maio, né, desse ano, e há 3 dias da database. Chegou na hora. Na hora certa, né?
Então, e tinha realmente, em dezembro, janeiro, tinha ocorrido uma greve de mais de 30 dias, né, que causou um transtorno bastante grande, não só para a população, mas também para as próprias atividades do metrô. E eu sempre defendi o diálogo. Eu acho que você tem que ter uma condição de respeito. Claro. Respeito de ideias também, porque são ideias diferentes, cada um tem que ter a sua realmente, né? Você não vai impor a sua ideia para os outros, você vai tentar convencê-las, obviamente, que a sua é melhor, mas não imputar a elas que tem que ser aquele caminho. Então, qual foi a opção que nós fizemos? Desde o primeiro momento, nós instituímos 2 pessoas que são interlocutoras, né, do quadro do metrô. Então, toda semana eles reúnem com o sindicato. E toda semana se faz uma ata e se passa por Toda semana vocês conversam com o sindicato? Toda semana. Inclusive com ata, e essa ata é colocada na intranet para que todos os servidores saibam o que foi tratado naquela reunião. Quer dizer que é um diálogo permanente, Permanente. Né? Então, tanto que agora teve um indicativo de greve, nós conversamos e o sindicato também foi muito cordato nesse sentido, entendeu que realmente existiam outras formas de buscarmos algumas reivindicações que eram legítimas. Claro. Uma delas era a questão do concurso público, já foi aprovado no CPRH, nós teremos o concurso público, se Deus quiser, conforme um compromisso assumido pelo secretário de administração, com o edital saindo até o final desse ano. Né? A gente está perseguindo essa meta. Quadro. Então, esse foi, inclusive, um atendimento a uma reivindicação do próprio sindicato também. Dentro desse processo de valorização do servidor, se encaixa também aquela questão de você descobrir talentos musicais lá do metrô? Porque eu sei que tem algumas pessoas. Explica pra gente aí como é que funciona. Sim. Nós tivemos, né, no mês passado, a questão, e agora em outubro, o Dia do Metroviário. E aí nós resolvemos, né, fazer uma homenagem a alguns servidores e também buscar alguns talentos. Né? Sempre aquela questão, vamos fazer uma festa, vamos mostrar o metrô para as pessoas, mas a gente nunca tem um recurso financeiro, né, aquela coisa, né, para poder fazer exatamente o ideal. Então começamos a buscar e descobrimos 2 bandas de servidores. De servidores excelentes. Eles tocaram em várias estações durante essa semana de aniversário do metrô, e a gente espera que a gente possa também, em outras oportunidades, eles também se apresentarem. Inclusive, eles já estão no YouTube. Que ótimo. Né? Então já caíram no mundo. Já caiu no mundo. Né? Tá na rede, está no mundo. Está na rede, está no mundo. E agora também, né, todas as nossas estações estão tendo algumas pinturas de Natal, né, algumas mensagens natalinas, também é um servidor de lá, né, que tem uma técnica diferenciada. Sem custo. Né, sem custo nenhum, Que sem beleza. custo. E valoriza, né? Nós demos também uma premiação, né, para aqueles cristais da casa, são aqueles que têm mais de 15 anos de casa do metrô. E eu me surpreendi, porque você precisa ver a alegria das pessoas por um reconhecimento, gostam de se sentir valorizadas, né, do trabalho. Né? Porque realmente é um trabalho árduo, é um trabalho não bem remunerado, né, porque das empresas de governo ela realmente está um pouco aquém. Necessita de um pessoal extremamente especializado, treinado, e nós perdemos muita gente. Então, também há um compromisso do governo de se fazer uma melhoria também disso. A gente está trabalhando agora em cima desse assunto. Bem, Velise, eu quero lhe agradecer muito você ter achado um tempinho na sua agenda, né, para estar aqui conosco. Quero lhe parabenizar e essa questão do diálogo com a classe trabalhadora é muito importante. Talvez, se nós tivéssemos isso, né, em outros setores do governo, porque a gente sabe que o governo às vezes não é único, né? Tem um aqui, outro acolá e tal. Talvez a gente não tivesse tido as dificuldades que tivemos aí com rodoviário, com professor, com polícia civil. Basta que a gente tenha diálogo e transparência. Bem, ao lhe parabenizar e lhe agradecer pela presença, Velise, eu gostaria que você, então, utilizasse aí os 30 segundos que nós temos restante do nosso bloco, para que você possa convidar, né, a população para o metrô. Com certeza. A gente agradece a você, ao Solano, né? São pessoas que eu tenho assim, um carinho muito grande, respeito também pelo trabalho realizado por Brasília, sempre. E digo assim, quem não conhece o metrô, precisa andar de metrô, precisa conhecer o que é o metrô, e com sugestões também, apresentar para nós sugestões, o que ela possa, né, sentir que há mais necessidade de acontecer, que serão sempre muito bem-vindas. Voltamos já já.
Estamos de volta com Tribuna Livre e agora temos um convidado muito especial que prova que o nosso programa agora é nacional, ele é interestadual. Estamos recebendo aqui, né, compondo a bancada, temos o nosso companheiro Luiz Solano, né? Mas estamos recebendo o Messias de Carvalho, entendeu? Um grande companheiro, jornalista, com foco maior na região Nordeste, principalmente nessa questão de turismo, né? E mais especificamente lá na cidade de Aracaju, lá no estado de Sergipe, né? Que para aqueles que não lembram das aulas de geografia, olha, o estado de Sergipe faz parte ali do Grande Piauí, né? Pois é. Periferia boa, tá certo? E quero lhe dar as boas-vindas, Messias, lhe agradecer aí, que nós aproveitamos que você deu um pulo aqui em Brasília. Eu digo, não, vamos trazer o homem aqui para a gente conversar um pouquinho, entendeu, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Mas diga aí para nós, o que você veio fazer em Brasília? Obrigado pelo convite, né, por sua gentileza de me convidar, meu querido Luiz Solano, nosso conhecidíssimo repórter do Planalto, figura extraordinária, amigo de algumas décadas de trabalho aqui em Brasília. Ele começou precocemente. É verdade, começou menino. Aqui em Brasília, nós estamos participando de uma reunião na ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, aliás, uma das entidades mais atuantes nesse país na área da comunicação, e participando de uma audiência pública sobre a questão do rádio digital, preciso urgentemente o Brasil dar esse passo, né, e sobre a questão do rádio AM também, modelos, tá? Então a audiência pública vai nortear os caminhos que vamos trilhar nesse importante segmento da comunicação para o rádio, né, que é o grande veículo de comunicação desse país. Né? Um país gigante como o Brasil, o rádio é a grande força da comunicação. Cada um tem a sua importância, mas o rádio é vital. O rádio tem detalhes fantásticos. E como a TV já deu o seu passo pela digitalização, o rádio também precisa caminhar nesse sentido o mais rápido possível. E a briga agora é para decidir que modelo vamos adotar. Bom, a minha pergunta é ao amigo Messias Carvalho, com quem já tenho uma amizade de mais de 20 anos. A ele eu agradeço o título de cidadão sergipano. Muito obrigado, Messias, pelo seu carinho e pela sua presença aqui no programa. Você falou em estado regulador. E a minha preocupação, a preocupação sua, do Raimundo Ribeiro, é com essa regulação da imprensa, da mídia. Eu conheço muito bem essa história, porque esse texto, esse artigo, funciona muito bem lá em Cuba. Funcionou muito bem no Iraque, no Egito e também no Gaddafi. Como é que você está vendo essa articulação para que a mídia brasileira tenha esse, para mim, um ato de ditador que quer implantar essa imoralidade, controlar a imprensa, e vamos viver aí, Messias, automaticamente a censura prévia. Aliás, Solano, me permita, mais uma vez, obrigado a você pelo convite. A gente precisa ter muito cuidado com essa fase que a gente está vivendo do controle, né? Porque daqui a pouco quem vai controlar o controle? Muito cuidado com isso. A parte da mídia, temos que fazer uma meia-culpa, né? É um segmento que se organizou muito pouco ao longo dessa história, um segmento que ainda atira no pé todos os dias, um segmento que mostra uma fragilidade grande na sua representação no Congresso Nacional. Hoje, eu quero fazer justiça ao trabalho que a ABERT tem feito ao longo dos últimos anos, apertando aí, para tentar organizar, tentar fortalecer esse segmento, fortalecer o setor, que é o grande instrumento de defesa. Se você pegar a história do Brasil, as grandes transformações, através da manifestação democrática que nós conseguimos fazer, poucos países do mundo mudaram tanto e tão aprofundadamente como o Brasil mudou, sem derramamento de sangue, e a mídia, né, o processo democrático mostra isso, sempre foi a grande alavanca, né, o grande berço dessas transformações é a força da mídia, a força da comunicação. Me preocupa muito quando alguém diz, vamos controlar a mídia, né? Felizmente, a ABERT tem feito um trabalho forte no Congresso e eu espero aqui que todos os companheiros da comunicação, jornalista, que às vezes não tem muito olho nessa questão, até incentiva esse controle por achar que é preciso segurar mesmo os veículos, a gente pode estar tirando no pé, preciso muito cuidado com isso. O Supremo acabou de julgar um escândalo. O mensalão do PT condenou toda a classe dirigente e agora pode-se dizer, em alto e bom som, os condenados são delinquentes. Foram condenados pela Suprema Corte, dentro de um processo legítimo, essa coisa toda. Mas nem acabava e já surge outro escândalo. A presidência da República deste país tinha um escritório em São Paulo, que era chefiada, a chefe de gabinete, era uma senhora de nome Rosimeire, que tinha à sua disposição 3 assessores, um motorista, e fazia tráfico de influência, e era ato de corrupção. Segundo o ministro Eduardo Cardoso, não tinha formação de quadrilha, mas quando junta 4 ou 5 com o mesmo objetivo,
caracteriza-se a formação de quadrilha. Como é que você recebe uma notícia dessa de que dentro da presidência da República tinha uma senhora que viajou 30 vezes e foi em 30 viagens internacionais com o ex-presidente Lula? Com um detalhe. Falando em nome dele. O presidente Lula disse que não sabia que existia esse escritório lá em São Paulo. Onde ele se reuniu diversas vezes. Como é que você encara isso? Olha, na minha experiência como jornalista, na minha vivência, eu logo cedo absorvi um comportamento assim, e acho que o jornalista tem esse grande desafio, em não se empolgar muito com as coisas, né? Nem com os escândalos que acontecem, nem com os grandes noticiários, porque atrás de uma notícia sempre vem outra. Exatamente. E que vem a maior, a nossa satisfação. O escândalo de hoje embrulha o peixe de amanhã, né? Então, mais importante do que todos esses escândalos, a gente não pode perder o foco, é o processo investigativo. Quando você falou da decisão do Supremo Tribunal Federal, o modus operandi do Supremo, a coragem do Supremo, a coragem de parte da mídia, a gente não pode perder o foco sobre essas coisas, né? Não adianta ficar agora só chutando cachorro morto, né? Foi considerado marginal, é acusado. A gente não pode perder o foco daquela punição, mas não pode perder o foco de que a coisa não parou ali. Não se inventou a corrupção também agora, a gente tem que ter o equilíbrio para dizer isso. Claro. O Brasil sempre passou por vários processos históricos de corrupção que foram jogados embaixo do tapete. Este, por uma maturidade da mídia, por uma maturidade maior das instituições. E não sei, o processo histórico vai me contar isso, Solano, o quanto eles são mais graves do que os que virão por aí, né? Que eu espero, repito, que não venham. Mas esses são, infelizmente, nevrálgicos para todo esse processo da democracia brasileira. E é preciso que a gente tome cuidado até nesse processo de abordagem disso. A gente não pode, e a mídia que critica tem que ter cuidado com isso, a gente não pode agora achar que o erro está em quem apura, em quem investiga, né? Exatamente. O erro está em alguma coisa a mais. Não, com aquela história de trocar o sofá, né? Exatamente, né? Então tem muito mais coisa por aí que todo mundo sabe, você pela experiência jornalística, pela vivência que você tem enquanto profissional, enquanto advogado. Luiz Solano, então, que conhece muito Brasília e os bastidores desse país. Mas é uma democracia que vai se fortalecer, eu espero isso. Eu acho que esse é o processo de fortalecimento, né, da democracia. Né? Você botar figurões que nunca se pensou, né, atrás das grades, vai ser uma transformação histórica, exemplar. Né? Verdade, exemplar para acabar com a corrupção, não é exemplar para punir A, B, C ou D, não. Exemplar para acabar com a corrupção. Para inibir. Ou diminuir a corrupção desse país, né? Que é algo que sangra uma nação em que pessoas ainda passam fome. Está aí o nosso Nordeste sofrendo muito com a seca nunca antes vista na história. Nunca antes na história deste país. Messias, eu quero lhe agradecer muito a sua visita, você ter comparecido aqui ao nosso programa, enriqueceu muito, né, o debate, e dizer que as portas estão sempre abertas, sempre que você estiver em Brasília, faço questão que você esteja aqui conosco para a gente poder bater papo, principalmente sobre os temas de natureza nacional, né, para que a gente possa levar para o nosso telespectador várias visões e ele possa, na sua soberania, decidir qual é o melhor caminho. Obrigado, Raimundo, obrigado, Luiz Solano, e parabéns a esta tribuna livre, né, dando respeito à essência desse tema que vocês escolheram para representar bem esse jornalismo que eu gostei muito, aberto, tranquilo, democrático, né? Fala sobre o quê? Absolutamente tudo, né? Para prestar serviço à população e ajudar nesse debate a construir um país melhor. Bem, o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre o direito do consumidor. Você já sabe, quando você tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor, é só você mandar uma mensagem para o tribunalivrerr@gmail.com, que o Dr. José Vieira, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB do Distrito Federal, responderá para você. E agora o Dr. Vieira está aqui conosco e vai responder a indagação de um dos nossos telespectadores. A palavra é sua, Dr. Vieira. Bom dia, Dr. Ribeiro. Bom dia a todos. Os planos de saúde continuam abusando do cidadão. A operadora Amil, para fazer o exame em um seu filiado, exigiu que fizesse um exame de perícia. Isso é um abuso cidadão. Procure os seus direitos. Estamos de olho. No próximo sábado teremos mais. E agora vamos fazer assim, um ping-pong muito rápido sobre algumas coisas de Brasília. Primeiro item, nota legal.
todos vocês, né, todos os telespectadores, já tomaram conhecimento que o governo reduziu o estímulo, ou seja, reduziu em até 70%. Então, o que era o nota legal? O nota legal, você ia na loja, comprava alguma coisa, exigia do comerciante que ele emitisse a nota fiscal, com isso você tinha um desconto no outro ano para o IPVA ou para o IPTU. Na verdade, o que acontece, e eu tive essa informação na Secretaria de Fazenda, é que o governo não sabe o que fazer porque ele perdeu os dados. Se não for verdade esse dado, o programa está aberto. É só alguém do governo, da Secretaria de Fazenda, o Adonias, pode vir aqui e explicar e mostrar os dados. Ou então tentar explicar por que ele está praticamente acabando com o programa Nota Legal. Messias, o que você pode dizer sobre isso? Eu vou resumir isso em um tiro no pé, porque durante todas essas últimas 2 décadas, as brigas dos governos têm sido para aumentar a arrecadação via conscientização do cidadão de pedir a nota fiscal, porque a gente sabe que o aparelho fiscal tem se modernizado muito, as formas de cobrança de imposto, mas a relação direta do consumidor, essa é insubstituível. Quando alguém quer me venda sem nota fiscal e tem sempre um drible a dar. Quando você cria um sistema mais amarradinho, do cidadão pedir a nota fiscal mediante uma remuneração direta, porque sempre se provocou o consumidor o seguinte, ele correr, pegar aquela nota fiscal, trocar por um benefício ou outro. Esse era direto, pediu a nota, é dele, acabou, está registrado. E aí o governo tinha um ganho. Eu não entendi, sinceramente. Lá em Sergipe, o programa nosso funciona perfeitamente e o consumidor nosso abraçou a ideia e tá bom. Solano, o que você pode falar sobre isso? No alto da sua experiência precoce. O ano passado, eu ia pagar o PVA do meu carro R$800. Paguei apenas 400. Por que agora eu vou pedir nota legal? Eu não tenho que fazer fiscalização. E faça a fiscalização ao governo para arrecadar. Eu não vou pedir mais nota legal. Eu acredito que muita gente aqui no Distrito Federal vai seguir esse exemplo. Solano, nós acabamos de presenciar um escândalo cujo julgamento começou no dia 2 de agosto, que era o dia do meu aniversário, inclusive. Eu estive lá na porta do Supremo na época, que era o mensalão do PT e resultou na condenação do ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, né? Do Zé Genuíno, que era o presidente do PT, do Delúbio Soares, que era o operador, né? E mais um sem número de outras pessoas, né? Enfim, a cúpula dirigente do PT foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e essa mácula não se tira mais, porque foi a Suprema Corte que colocou. Mas acabou o julgamento, ou está acabando, e a gente já é surpreendido com outro escândalo, né? Eu diria que é o mensalão do B. Mensalão do B? Do B, que é o segundo mensalão. Esse caso lá de São Paulo, da Rosimeira, é um mensalão, porque tem uma história do dinheiro que foi levado para a cidade do Porto. Como assim? Que história é? Que foi usada a mala diplomática, a imprensa toda está divulgando. O deputado Antônio Garotinho, ele já falou no seu blog que a dona Rosimeira levou uma mala para Portugal, pediu inclusive um carro forte para levar 25 milhões de euros. Eu não tenho que dar esse esclarecimento. Para a cidade do Porto? Cidade do Porto, Banco do Espírito Santo. É isso a Polícia Federal, que foi quem fez a operação, né? Precisa esclarecer para a população. Antigamente, a riqueza do Brasil ia para Portugal, na época do Império, de caravelas. E agora? Agora estão levando grana num brinquedinho e foi inventado pelo Santos Dumont. Bem, nós queremos agradecer a você, a sua audiência, né? Queremos agradecer a sua paciência e dizer que o nosso programa Tribuna Livre foi um oferecimento, né, do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Terminando agora o programa, você pega o carro, dá um pulinho lá que você vai saborear a melhor comida mineira dessa cidade. Também tivemos a colaboração do Robert Hair Fashion. É um salão extraordinário que fica ali no Bonaparte, no setor hoteleiro sul. Na hora que você puder, dê uma passadinha lá e diga que foi visitar porque viu, né, essa recomendação nossa no programa Tribuna Livre. Pode procurar o Robert, que com certeza ele vai lhe atender. E olha, o homem é mágico, viu? Porque olha como o Solano ficou bonito, entendeu? Graças à maquiagem que ele colocou, né? Então eu quero agradecer a você, a sua paciência, a sua audiência e, se Deus permitir, sábado que vem, meio-dia, estaremos juntos novamente. Até sábado, se Deus quiser.